Oi, pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz esse fundinho aqui, atendendo a pedidos de algumas pessoas. Bom, gente, então materiais, vocês vão precisar de lápis de cor, uma lapiseira ou lápis de escrever comum, uma reguinha que tem formatos de círculos de vários tamanhos, tá? Ou, quem não tiver a reguinha, pode usar vários objetos circulares para circundar em volta. Então, por exemplo, você pode pegar potinhos, vários potinhos, por exemplo, ó, potinhos de algum produto de maquiagem, coloca lá e aí faz o círculo em volta. Podem usar o que vocês quiserem, tá? Ou pode até mesmo desenhar os círculos à mão livre. No meu desenho do livro, eu fiz a maioria dos círculos à mão livre mesmo, que na época eu não tinha essa régua de formas geométricas, então a maioria eu fiz à mão livre, principalmente os círculos menores. Os círculos maiores eu fiz com a utilização de algum objeto, igual eu mostrei aqui para vocês, tá? Bom, aqui no meu livro eu fiz esse fundo com vários tons de verde, tá? Para formar esse degradê. Então, eu vou passar aqui para vocês as cores que eu usei nesse fundo aqui, mas, como eu sempre digo, é só uma sugestão para quem quiser fazer exatamente igual ao meu, mas vocês podem variar, criar um degradê de cores com as cores que vocês têm em casa, tá? E tanto que agora aqui na demonstração que eu vou fazer para vocês, eu vou utilizar uma outra combinação de cores, para vocês verem como que a gente pode adaptar com outros materiais, com outras cores, tá? Então, ó, as cores que eu usei nesse daqui foram, eu trabalhei com os lápis da linha Super Soft da Faber-Castell. Eu utilizei primeiro o preto, o meu tá no extensor, preto. Indo do escuro pro claro, tá? Depois eu usei o 356, que é o verde mar. Depois usei o 363, que é o verde. O 370, que é o verde folha. E por último, 371, que é o verde claro. Tá joia? Então, agora eu vou mostrar para vocês a minha demonstração, qual vai ser a combinação de cores que eu vou utilizar. Então, gente, eu fiz aqui um desenho simples no centro aqui da folhinha, tá? Vou fazer a demonstração numa folha menor, que eu anexei aqui na prancheta. Então, pensando na cor da borboleta, eu vou determinar a cor do fundo, que eu acho que vai ficar harmônico. Então, eu costumo usar muito a teoria das cores para escolher qual a cor que eu vou usar no fundo, ou na maioria das vezes eu começo colorindo o fundo e depois eu pinto a ilustração principal. Então, eu faço o pensamento contrário. Eu vou escolher a cor da ilustração que vai combinar com o fundo, tá? Então, primeiro eu penso na cor, por exemplo, eu quero fazer um fundo cor-de-rosa. Aí, eu vou no círculo cromático e aí eu vou olhar quais são as cores que harmonizam com o cor-de-rosa, quais as cores que eu posso trabalhar ali no círculo cromático. Então, com o cor-de-rosa, a gente pode seguir nos tons monocromáticos, então eu sei que as cores que tem o fundo avermelhado vai ficar bonito, os tons de vermelho, todas as tonalidades do rosa, passa pro lilás, pro roxo. Se eu quiser trabalhar com cores opostas ou cores análogas, que são as cores que estão ao lado da cor principal. Então, dessa forma que eu raciocino para escolher qual vai ser a cor do fundo com base na cor da ilustração ou ao contrário, qual vai ser a cor da ilustração com base na cor do fundo, tá? Então, aqui, como a minha ilustração eu já colori primeiro, ela tem um tom assim azul esverdeado,
E o meu objetivo é dar bastante destaque para essa borboleta, então eu vou trabalhar no fundo com as cores opostas, ou seja, as cores complementares, as cores que vão complementar a cor principal aqui da ilustração, para ressaltar ela, tá? Então, eu escolhi trabalhar com os tons de alaranjado, um vermelho alaranjado, tá? São as cores opostas aqui do azul, esverdeado lá no círculo cromático. Então, eu sei que isso aqui vai me dar um destaque. Mas, por exemplo, às vezes você tá um pouco na dúvida de colocar muitas cores, principalmente trabalhar com cores opostas, né? Assusta um pouco. Na dúvida, a gente pode trabalhar sempre com os neutros. Então, eu poderia usar aqui, fazer um fundo preto, que é uma cor neutra. O branco, ó, já tá o fundo branco. Olha como que dá um super destaque na borboleta, né? Poderia trabalhar com um bege, que é neutro, os tonzinhos de marrom, tá? Que também são cores neutras. Poderia fazer um fundo acinzentado, que também ia ficar legal, tá? Então, gente, círculo cromático é a melhor ferramenta que vocês poderiam ter na vida de vocês, tá? Círculo cromático vocês podem colocar no Google, círculo cromático, que lá vai aparecer o círculo com vários tipos de combinações, de harmonias cromáticas, tá? Lógico que aqui eu tô falando bem por cima, tá? Teoria das cores vai muito mais além disso daqui que eu passei. Então, gente, chega de teoria, vamos para a prática. Bom, então os lápis aqui que eu escolhi para vocês. Então, eu resolvi trabalhar com os tons de vermelho indo pro alaranjado. Então, no outro desenho eu escolhi 5 cores. Aqui também eu vou trabalhar com 5. Então, para começar, são os mesmos lápis, tá? Super Soft da Faber-Castell. Então, começa do escuro pro claro. 390 Mogno. 321 vermelho. 315 o laranja escuro, 309 o laranja e por fim o 300 e ocre, 308 que é o ocre alaranjado, tá? Só que aí, gente, eu sempre gosto de fazer um testezinho num papel à parte para ver se a combinação me agrada, tá? Porque assim, nem sempre a teoria, ela vai ficar bom na prática. Então, sempre coloca aqui em prática a sua teoria, né? A teoria das cores que eu escolhi aqui. E olha como fica bonito, ó. Fica harmonioso essas cores junto com o azul esverdeado. Tá vendo? Você vê que tem um casamento aí das cores, né? Então, aí eu sempre faço assim um rascunhozinho no papel, ó. Aí eu coloco as cores aqui para ver se funciona, se fica legal. Eu gostei da combinação, então a gente pode prosseguir. Então, para começar, o que eu fiz aqui primeiro? Eu comecei a desenhar os círculos, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Ó, então, primeiro de tudo, eu comecei a desenhar os círculos de vários tamanhos, posicionados de forma bem aleatória aqui ao redor do nosso desenho principal, tá? Aqui eu já usei a reguinha para fazer. Só os bem pequenininhos que eu fiz à mão livre, que não tem esse tamanho na reguinha. E aí, eu fiz os círculos utilizando a lapiseira, mas pode também usar um lápis de escrever comum. Eu tentei fazer o traçado bem leve, aqui ainda tá forte, tá? Mas quando vocês fizerem no seu desenho, façam bem leve, como eu sempre falo em todos os vídeos, para não correr isso de ficar aparecendo por baixo do lápis de cor. Bom, aí agora eu vou limitar onde eu vou colocar cada uma dessas 5 cores. Então, eu já vou limitar aqui, tá? Então, esse degradê, eu fiz ele num formato circular, como vocês podem ver aqui no livro, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, ele está num formato circular, na verdade não é circular, um formato oval eu fiz, ó.
tá? Então, ó, mas vocês podem fazer de uma forma mais circular também. Esse degradê vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Quiser fazer, por exemplo, aqui, ó, nesse desenho do lado, ó, eu fiz aqui um degradê de cores, cores assim, bem análogas, tá? Não são muito próximas umas das outras. Num formato assim, bem regular, com algumas ondas, tá? Então, depende do resultado que você quer. Então, aqui, como eu queria dar bastante luminosidade, que o foco fosse a borboleta, então eu achei que ficaria melhor fazer esse degradê num formato circular. Quiser fazer quadrado, aí vai do gosto de vocês, tá? Deixa a criatividade voar aí. Então, eu vou começar a fazer a demarcação com cada lápis correspondente, tá? Então, eu vou começar aqui com o lápis escuro. Vou deixar aqui um pouco distante para vocês verem num todo, tá? Ó, então, com a minha cor mais escura que eu escolhi, então, eu começo aqui, ó. Então, eu vou fazer bem a bordinha. Quando tiver os círculos, você pula. Não risca em cima dele não, tá? Com a mão leve, tá? A gente vai riscar. Então, eu imaginei aqui já um formato oval. Esse eu vou fazer oval também. Agora, eu vou pegar minha próxima cor. Aí, vocês que vão determinar também, tá? A largura de cada faixa, de cada cor. Se você estiver trabalhando com mais do que 5 cores, também pode. Aí, vocês vão adequando aqui o tamanho para que caiba todas as cores no seu desenho. Então, agora eu vou fazer aqui com o vermelho. Não precisa ser perfeito, tá, gente? É bem livre também isso aqui. Agora a próxima cor, laranja mais escuro. Próxima cor. E agora aqui no meio vai ser todo preenchido com a última cor. Então, aqui eu não preciso fazer mais nenhum círculo, tá? Então, essa aqui vai ser a área mais iluminada que eu quero dar destaque aqui pra minha borboleta. Agora, gente, é só a gente começar a colorir do escuro pro claro, fazendo degradê. Aí, eu vou dar uma dica aqui, o cuidado que tem que ter. Eu acho que eu já expliquei isso em outros vídeos, principalmente naquele vídeo. Se você quiser entender melhor sobre como fazer o degradê certinho, a passagem de cores, eu vou indicar para vocês assistir o vídeo de fundo desfocado que eu fiz. Foi o primeiro vídeo de coloridos que eu lancei aqui no canal, tá? Lá eu expliquei bem detalhadamente para vocês. Olha, então eu vou vir agora aqui com a cor mais escura.
E vou começar a preencher essa faixa. Aí, gente, quando chega aqui na risca, a gente vai começar a deixar a mão mais leve. Então, já faço meu gradient na própria cor. Então, eu não vou preencher totalmente aqui perto da risca, porque eu tenho que deixar algum espaço branco para que a própria cor possa entrar dentro da cor anterior. E aí é onde vai acontecer aquele blend das cores, aquela mistura, tá? I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, dentro desse espaço aqui que eu deixei mais suave. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement, gonna learn the consequence of being incompetent, mental health is confidence, dreams and some modestness, I'm not here to say the day, that's for you to take away, I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical, rub it on and watch it go, make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible, if you just believe you could be so remarkable, thoughts in my head, a collage and they spread, I'll be great one day, going off of my meds, no I'm not giving up, no I'm not giving in, I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it, I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it, I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant, modern kingdom for the taking, now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Depois, gente, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho assim na prática o que eu falei sobre o círculo cromático, tá? Eu trabalho muito usando círculo cromático, né? Devido à minha profissão de maquiadora, eu preciso ter um bom conhecimento de círculo cromático. Então, já tá meio que na minha cabeça, assim, a harmonização das cores. Mas isso é prática, né? É treino. Com o tempo vocês vão se habituar também e vai ser bem automático. Vocês escolherem, ai, que cor que combina com essa, que cor que vai valorizar aqui o meu desenho para eu colocar no fundo. Vocês vão ver que é gostoso. Tudo nessa vida a gente tem que ter conhecimento, né? Estudar, praticar. Ó, gente, preenchi com o meu vermelho, agora eu vou voltar na cor anterior, que era aquele cor mogno. E vamos preenchendo aqui novamente, fazer mais uma camada. Deixar essa transição aqui das duas cores mais difusa.
Ó, aí eu posso trazer ele aqui, ó, bem pra cima da segunda cor. Então, é isso, gente, que vocês vão fazer no desenho inteiro, até terminar, usando todas essas 5 cores. Aí, lembrando que quando vocês passarem perto de algum círculo, vocês vão pintar em volta, tá? Passa tudo em volta dele, não vai colorir por cima, não. Então, os círculos vão ficar todos em branco a princípio. A gente vai colorir os círculos por último, tá? Então, aqui, agora eu vou mostrar aqui já como que a gente faz o círculo, tá? E depois eu finalizo aqui, mostro prontinho pra vocês. Então, no círculo, eu vou fazer também um degradê. Então, eu vou fazer um degradê utilizando... Eu acho que eu vou fazer utilizando... Geralmente, eu pego as cores mais escuras, tá? Então, eu acho que eu vou fazer utilizando o mogno e o vermelho. Fazer a mesma combinação que eu fiz aqui. Ó, então, primeiro eu contorno com a cor mais escura. Com o lápis um pouquinho mais pressionado. E aí, eu vou suavizando a cor. Agora, eu vou pegar o vermelho. Ah, eu acho que em vez do vermelho, eu vou usar o laranja escuro. Acho que vai ficar mais legal. Aqui nos círculos, eu não vou fazer um degradê com as 5 cores, tá? Eu escolho 2. Então, ó, eu vou fazer esse degradê. E aí, eu gosto de pegar o lápis branco. Eu não coloquei ele aqui na lista, mas vocês podem acrescentar o lápis branco aí também no seu projetinho, pra gente uniformizar aqui, ó, essas bolinhas. Nas bolinhas maiores, vocês podem deixar o centro até mais branco do que essa, tá? Que aí tem mais espaço, ó. Quem quiser também pode usar o lápis blender. Quem quiser deixar sem o branco também pode. Então, é isso, pessoal. Então, nós vamos fazer isso aqui, esses passos por todo o desenho, tá? Então, eu vou adiantar aqui e aí eu mostro pra vocês o resultado final. Bom, gente, então esse é o resultado final do nosso colorido. Esse fundo aqui com as bolinhas e todo esse degradê aqui de cores. Então, eu fiz esse aqui com uma outra opção de cores para deixar como mais uma sugestão para vocês, mas é o mesmo esquema de pintura desse daqui, ó, tá? Então, eu fiz da mesma forma, só trocando as cores. Gente, então, como prometido, eu vou falar agora aqui um pouquinho para vocês sobre o círculo cromático, né? Na verdade, eu vou mostrar agora aqui na prática. Então, eu tenho um livro aqui, que é de maquiagem, tá? Mas o conceito se aplica da mesma forma, tá? A linguagem do círculo cromático é universal.
Então, aqui, ó, círculo cromático. Deixa eu pegar um lapisinho. Bom, então aqui, tem gente que conhece como roda das cores também. Aqui nós temos todas as cores. Então, a gente tem as cores primárias, as cores secundárias. Lembra quando a gente aprendeu isso lá na escola, no primário? Então, aqui, ó, tem mais detalhado, ó. Quais são as cores primárias? São essas três, vermelho, amarelo e azul. As cores secundárias, tá? Então, é o roxo, o laranja e o verde. E depois também tem as terciárias, né? Que é a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. A gente tem a cor terciária, tá? Então, ó, aqui no caso desse colorido, ó, que eu mostrei aqui para vocês, qual foi a combinação de cores que eu usei? Ou seja, a harmonia cromática, a harmonia de cores que eu utilizei. Então, ó, como a borboleta, ela é em tons de verde e azul, então, deixa eu ver, a gente se enquadra nesse tom aqui, ó, de cor terciária, que é um azul esverdeado, tá? E aí, como eu queria dar bastante destaque para a borboleta, eu resolvi trabalhar com uma harmonia de cores complementares, ou seja, de cores opostas no círculo cromático. Então, qual que é a cor imediatamente oposta no azul esverdeado aqui no círculo cromático? Então, ó, se eu colocar aqui uma linha reta, ó, no azul esverdeado, eu vou chegar em qual cor? Eu vou chegar no vermelho alaranjado, tá? Então, eu escolhi esses tons de vermelho indo pro laranja, fechando aqui nessa cor mais amarelada, né? Que é o ocre alaranjado que eu escolhi, tá? Então, dessa forma aqui, eu criei uma harmonia de cores. Eu sei que isso daqui ia dar bastante destaque. Então, por exemplo, se eu fizer... vamos dar outro exemplo aqui. Se eu fizer um desenho amarelo, aí eu quero saber que cor que vai combinar no fundo, né? Para dar bastante destaque nesse amarelo. Aí, qual é a cor oposta? É o roxo. Então, eu sei que essas duas cores se complementam, tá? Elas são opostas, mas se complementam dentro do círculo cromático. E aí, a gente pode trabalhar com outros tipos de harmonias cromáticas. Por exemplo, uma harmonia análoga. Então, análogo, você escolhe uma cor principal aqui no círculo cromático. Por exemplo, eu escolhi esse azul, o azul primário, tá? Uma cor primária. Aí, vou trabalhar com as cores vizinhas. Então, eu sei que eu posso utilizar um azul arroxeado, que vai ficar bonito, e posso também usar um azul esverdeado. Então, eu trabalhando com esses três tons, eu vou ter uma combinação de cores análogas, certo? Bom, aí a gente tem também uma outra composição. A gente pode trabalhar com composição assim de uma harmonia de cores quentes, de cores frias. Deixa eu mostrar aqui uma outra página para vocês. Ó, a gente pode fazer uma harmonia seguindo a temperatura das cores, tá? Então, ó, aqui eu tenho essa faixa que são tudo de cores quentes. Então, eu combinando somente cores quentes, eu sei que eu vou ter uma harmonia. Cores frias, combinando um verde com azul, com violeta, eu sei que eu vou ter uma harmonia aqui de cores frias, que vai ficar bacana, vai ficar bonito, tá? E aí, a gente também pode fazer uma harmonia monocromática. Então, por exemplo, voltando aqui no círculo. Por exemplo, aqui, ó. Nesse vermelho arroxeado aqui, ó. Todas essas cores que seguem aqui abaixo são os tons, tá?
a variação de tons dessa mesma cor. Então, eu posso ter essa cor num tom mais pastel, onde eu tenho mais branco na composição dela, então ele é um tom mais claro. E aqui eu posso ter um tom mais sóbrio, né? Então, aqui tem um pouco mais de preto na composição dessa cor, ou seja, é um tom um pouco mais fechado, mas pertence à mesma família de cores, do vermelho arroxeado. Então, eu utilizando todas essas cores que vêm logo abaixo, eu vou ter uma harmonia monocromática, tá? Ou então, deixa eu mostrar aqui um outro exemplo de monocromática. Ó, aqui, ó, é uma harmonia monocromática, ó, desses tons terrosos, tá? Então, eu tenho aqui a mesma cor e as suas variáveis, seja ela mais escura, seja ela mais quente, seja ela mais fria, seja ela mais pastel, né, que tem mais branco, e por aí vai. E aí também tem uma harmonia triádica, que aí você faz a combinação de três cores lá do círculo cromático, e por aí vai, gente. Tem uma infinidade de harmonias cromáticas, tá? Então, aqui é só uma pincelada assim por cima para vocês terem uma noção. E aí, vocês podem pesquisar mais a fundo no Google para conhecer mais. Mas o segredo é colocar isso aqui que eu expliquei na prática, tá, gente? Para vocês resolverem essas questões aí, essas questões aí nos coloridos, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, eu juntei cores frias, que é o azul com o verde, eu sei que ia combinar, que são cores frias. Mas aí, ao mesmo tempo, eu já joguei aqui um amarelo, que é uma cor quente, tá? Então, eu sei que o azul com o esverdeado, para que eu desse bastante destaque aqui na borboleta, eu poderia jogar um amarelo alaranjado, que isso daqui ia fazer um contraste com esses dois tons frios. Então, por isso, a gente chega nesse resultado. Bom, gente, espero que tenha dado para vocês entenderem. Espero que tenham gostado, tá? Vocês podem colocar a quantidade de bolinhas que vocês quiserem. E por hoje é isso, então, pessoal. Já sabem, né? Se vocês gostaram, deixa aqui o like, compartilhe o vídeo, ativa o sininho para vocês receberem as notificações. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, que nós estamos agora na hashtag rumo aos 1000. Quase lá, hein, gente? Já passamos de 500 inscritos. E logo, logo, eu imagino que a gente esteja chegando nos 1000, tá? E aí, isso vai trazer vários benefícios para todos nós. Bom, então, por hoje é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!